Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor por mais esse tempo que nós vamos ter na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a revelação de hoje é o mistério da lei. O mistério da lei. O nosso objetivo, trazendo esta revelação ao seu coração, é para lhes mostrar a importância da lei em relação à vida espiritual do ser humano. O porquê da existência da lei e os seus efeitos no reino espiritual. Este é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Nós vamos partir do texto base, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a primeira coisa que eu quero colocar no seu coração hoje é isto. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Essa palavra justificado é a palavra dikaio, que significa tornar como deve ser. Veja bem, o pecado nos deformou. O pecado, ele introduziu em nós coisas que têm a ver com a natureza maligna, não com a natureza divina. Então, nossos comportamentos, os nossos atos, as nossas obras, que a Bíblia chama de obras da carne, são contrárias a Deus e elas são, por natureza, destrutivas. Elas nos conduzem a viver o que a palavra de Deus diz na injustiça, ou seja, dominados pela força do pecado. Então, quando a Bíblia diz que nós não seremos justificados pela lei, ela está dizendo o seguinte: a lei existe, ela foi dada por Deus, porém, ela não tem força em nós para mudanças. A força da lei é apontar para o que é errado perante os olhos de Deus. Então, a nossa justificação, ou seja, nós deixarmos os nossos atos de injustiça para começarmos a viver uma nova vida para Deus com atos de justiça, chama-se justificação. Então, eu passo desse estado de desaprovado por Deus para o estado de aprovado por Deus. E então, esta ação não é por força da lei. Ou seja, significa ainda a palavra dikaio, ou seja, justificado, mostrar ou exibir, ok? Evidenciar alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado. Então, é uma mudança real de vida. Por isso que quando Jesus Cristo ele estava na casa de Zaqueu, nós não temos assim exatamente quais foram os diálogos que eles tiveram, ou se o que Jesus diz para eles sobre o reino de Deus, mas nós podemos observar que alguma coisa mudou na vida de Zaqueu. Parece que a mensagem de Jesus entrou. E naquele momento que entra, Zaqueu tinha, nas suas ações de injustiça, ele roubou,
ele foi corrupto, ele cobrou impostos a mais do que devia. Então ele estava com aquela soma de dinheiro toda guardada. E a Bíblia diz que naquele momento ele pega aquele dinheiro que foi roubado, vai lá fora e começa a devolver esse dinheiro roubado para os seus legítimos donos. Neste momento, quando Jesus observa este ato, esta ação, ele diz: verdadeiramente hoje entrou salvação nessa casa. Então veja, a fé que foi transferida para a vida de Zaqueu, ela transformou aquela pessoa, e agora aquele que roubava estava devolvendo. Por quê? Porque a ação divina no seu coração levou a praticar atos de justiça e não de injustiça. Então veja, a nossa justificação não se baseia na lei, mas ela está escrito na palavra de Deus. E aqui é onde nós vamos começar a explorar mais, a discernir melhor o que as Escrituras estão dizendo. Ele está dizendo o seguinte: porque o justo viverá pela fé. Então, existe uma razão maravilhosa, porque está escrito. Porém, quando nós estamos no contexto de vida humana hoje, a realidade vivida na igreja é que grande parte dos membros não entendem, de fato, o porquê da existência da lei. Então é muito comum você ouvir, por exemplo, pessoas dizendo assim: eu não sou mais da época da lei, eu sou da época da graça. O que é que se quer dizer com isso? As leis de Deus são inalteráveis. As leis de Deus são imutáveis. O próprio Jesus Cristo disse: eu não vim para desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. Então veja bem, se o próprio Jesus Cristo veio para cumprir a lei, então o seu Espírito Santo em nós não viria para não fazer a mesma coisa. Ou seja, o propósito da vinda do Espírito Santo é que a partir da lei nós possamos viver para a glória de Deus. Então a lei é para o pecador, mas para aqueles que são possuidores da graça não há lei. Então como pode ser isso? Não há lei. Então não há lei. Não, é que a lei está lá, ela existe, mas é a partir da lei que ele nos dá vida. Então a lei condena o pecado, mas se ela não condena o pecado, ela testifica de que a pessoa está vivendo para a glória de Deus. Isto é fé. Ou seja, é o trabalho e obra da fé que opera em nossos corações. Então, além disso, uma grande parte não entende a força que a carne exerce sobre nossas almas, sobre nossas vidas, não é? Por quê? Porque ela está enfermada, está em estado de enfermidade provocada pelo pecado. E ela está enferma em relação à lei. Então a lei diz uma coisa, mas a enfermidade da carne ou o poder do pecado nos leva a fazer o contrário. Por isso que Paulo diz: aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas o que não quero, é isso mesmo que eu faço. Então veja, por quê? Porque essas naturezas estão convivendo. A natureza pecaminosa na minha carne e a natureza divina em meu espírito. O homem interior está querendo as leis de Deus e viver as leis de Deus. Porém, o homem exterior, como a Bíblia coloca, ele quer viver as coisas deste mundo. Essa as duas forças que operam. Uma tem que morrer para a outra aparecer. E certamente nós temos que morrer para nós mesmos, a fim de que Jesus Cristo possa aparecer em nossas vidas. Então veja bem, a lei nos manteve
sobre tutela. E a Bíblia diz que ela nos manteve sob tutela, por quê? Porque quando a lei existia nos tempos do povo de Israel, pela escravidão do pecado, eles não podiam agradar a Deus em hipótese alguma. Não que a lei fosse ruim, veja bem, a lei mantinha-os debaixo da escravidão, para que se cumprisse o quê? Se cumprisse o que a palavra de Deus diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, a glória de Deus é o Espírito Santo, então todos estavam vazios do Espírito Santo e todos tinham a morte em si. Este espírito de morte os escravizava. Ela criou um corpo onde, a partir deste corpo, as obras da nossa carne começaram a passar a ser visíveis. Por isso que a Bíblia chama obras da carne, porque é nela que opera o que foi instalado o corpo de morte. Então veja, mas a lei não é ruim, porque a lei vem de Deus, mas a enfermidade da nossa alma, a enfermidade da nossa carne é contrária à lei divina, tornando-nos escravos do pecado. Então éramos por natureza filhos da ira. Essa é a revelação de Deus. Nós éramos por natureza pecaminosa, filhos da ira, porque ofendíamos a Deus em nossas ações, todas contrárias à lei divina. Então a lei somente, ela revela o pecado do homem. Ela não exerce força no homem. Ela não exerce poder no homem. Ela simplesmente é o espelho do que Deus é. Então veja, se eu me comparo com a lei e eu não estou vivendo o que ela diz, é porque existe outro Espírito agindo em mim, não o Espírito Santo. Então a lei somente revela o pecado do homem, sem contudo transmitir-lhes o poder de livrá-lo. Ou seja, sem transmitir a ele o poder da justificação. A lei dizia: o homem falha em realizar o que a sua instrução, ou seja, a instrução da lei, estabelecia. Então, a causa dessa impossibilidade de se fazer o que a lei diz, ou dizia, era a enfermidade espiritual dele. Então, esse impedimento de obediência aos mandamentos divinos é chamado na Bíblia de maldição da lei. Então, por quê? Porque, veja bem, se não existisse lei, não haveria como nós entendermos a vontade de Deus. Sem entender a vontade de Deus, nós estaríamos, vamos dizer, uma consciência, vamos dizer, sem qualquer tipo de acusação, porque não havia consciência do bem, só havia consciência do mal. Então veja, se a palavra de Deus não tivesse sido dada e a lei do Senhor tivesse sido dada, nós não saberíamos o que é o pecado. Mas agora a lei vem, mas não tem o Espírito Santo dentro do homem. Então o que acontece? Aquilo que veio para o bem tornou-se o quê? Maldição. Por quê? Porque apontou e imputou a obrigação do pecado se manifestar na vida do homem. E quando o pecado se manifesta, ele se manifesta para a morte, ele não manifesta para a vida. Todo o poder de obediência a Deus, bem como o prazer em cumprir a sua palavra, meus queridos irmãos, é dado pelo Espírito Santo, a fim de que a nossa salvação seja produto exclusivo da graça de Deus e não obra de carne e nem obra da lei. Então, no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 8 e 9, nós lemos o seguinte, Gálatas 3, versículos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, veja bem,
centenas de anos atrás, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha que coisa maravilhosa, a onisciência e a potente mão de Deus, como ela opera independente dos tempos, né? Muitos anos depois, isto começa a ser efetuado na minha vida, na tua vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, nós somos gentios, fomos abençoados em Deus através da fé que recebemos, como Abraão recebeu quando foi anunciado a ele, ou pré-anunciado, o Evangelho de nosso Deus Todo-Poderoso. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então hoje nós somos abençoados com o crente Abraão pela fé que foi colocada em nosso coração através do Espírito Santo. Então veja, ninguém é justificado pela lei diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E nós sabemos disso, porque em Hebreus capítulo 3, 11 diz assim. Então veja, a palavra de Deus diz assim: ame os seus irmãos. A partir desse mandamento divino, o Espírito Santo produz o poder e nós começamos a amar. Então, isto é justificação, ou seja, é a força que emana dele, nos fazendo estar dentro do que a palavra diz. Então, a lei diz isso, nós vivemos isto. O mandamento diz isto, a força do Espírito que opera em nós nos liberta da força da carne e nós fazemos atos de justiça, ou seja, ações de graças perante a face do nosso Deus, agradando a Deus em tudo. Isso é maravilhoso, e esse processo maravilhoso que está acontecendo dentro de mim, dentro de você, a Bíblia chama-se justificação pela fé, ou seja, pelo poder, pela convicção, pela maneira de nós crermos na existência de Deus, pela maneira de nós crermos que Jesus Cristo veio, que Ele morreu, Ele ressuscitou. Então o Espírito, de acordo com toda essa revelação, Ele fala aos nossos corações e Ele nos leva a viver e efetuar cada detalhe destes mandamentos. E ainda Deus diz assim para nós: aquele que cumpre os meus mandamentos é o que me ama. E ainda diz mais: o amor de Deus é este, que cumpras os mandamentos dele. Então veja, o próprio amor de Deus derramado em nossos corações nos leva ao cumprimento das Escrituras. Então é maravilhoso. Sem a lei, o mistério divino não operaria em nós. Então o mistério da lei está nisto, que quando os mandamentos são dados a nós, o Espírito produz o poder de vivermos de acordo com o mandamento. E Deus se agrada de nós. Então a fé nos foi dada para que nós possamos agradar a Deus. E para agradar a Deus, partimos da sua lei. O grande mistério, como diz Paulo, escondido na eternidade, até que viesse a plenitude dos tempos. E agora esse mistério está em mim, está em você. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a grande realidade que a palavra de Deus nos ensina e o Evangelho nos prega é que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios. Que bênção foi essa que chegou a Abraão? A fé. E a fé, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós, porque Jesus é o autor e é consumador da nossa fé. Então, Cristo se fez maldição. Nada pode me tirar isso da minha mente. Ninguém pode roubar isso do meu coração.
porque a fé nas palavras de Deus é fé na revelação divina, é fé nos mandamentos. Então, se Ele vive em mim, eu vivo para Ele. E eu vivo para Ele e agrado a Ele quando eu faço e cumpro aquilo que Ele manda. Ou seja, eu cumpro os seus mandamentos, as suas leis. Então, eu concluo essa revelação de hoje dizendo para você isto. Nós estamos salvos porque recebemos pela fé o Espírito prometido. É o Espírito Santo que justifica, mas ele justifica a partir da lei, a partir dos mandamentos. Ele estabelece os mandamentos de Deus, e isto é a prova do amor de Deus para conosco. E estabelecidos estes mandamentos em mim e em você, nós amamos a Deus, vivendo-os para a glória dele. Esse é o mistério da lei. A lei, ela reflete o caráter de Deus, e o Espírito Santo nos transforma para sermos testemunhas vivas desse caráter. Ou seja, vamos refletir a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.